a questão do pecado, de compreender também a gravidade da nossa condição sem Cristo e, claro, como o próprio livro apresenta, ser uma ponte para Cristo. Então, eu te recomendo com muita ênfase, meu irmão. Se você ainda não tem este livro, tenha, né? A minha menina tem 9 anos de idade, esse livro agora já faz parte da prateleira dela. É um livrinho que eu disse, filha, você precisa ler esse livro. E ela leu já, ela gosta, e realmente este é um livro, uma bênção, né? Dos livros que Ellen White escreveu acerca de conhecer mais a Cristo, né? Eu gosto muito deste, gosto muito do livro O Desejado de Todas as Nações, que é um livro também que tem uma marca muito interessante para apresentar Cristo como Salvador, como nosso amigo. São livros que realmente marcam a nossa caminhada com o Senhor. E esse dia, nós vamos estar estudando aqui um pouquinho sobre o capítulo 2. Aqui temos o tema A Ponte sobre o Abismo. Esse é um capítulo que não pode ser estudado isoladamente, né? Naturalmente, a gente vai passar depois pelo 3, pelo 4. Então, hoje nós vamos falar mais de um problema da realidade humana e ainda pouco da solução. Então, se você está hoje conectado aqui, não deixe de assistir às próximas reuniões, porque hoje eu vou falar mais de um problema, tá? E a solução para a nossa realidade, enquanto pecadores, será abordado um pouco mais à frente, no capítulo 3, no capítulo 4 e nos demais, tá bom? Mas saber a nossa condição, conhecer a nossa real, não vou duplicar a palavra, né? Conhecer a nossa realidade, né? A nossa condição como pecadores, essa é uma condição importante para a gente, de fato, ter uma vida nova, uma vida transformada. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto, eu quero te convidar a mais uma oração, ok? Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em todo o universo. Que bênção, Senhor, despertarmos mais uma vez, mais um novo dia para a vida em Cristo Jesus. Aqui está um grupo seleto, um grupo que tem buscado ao Senhor, um grupo que tem quebrantado o coração, um grupo que tem desejado cada dia um novo batismo no Espírito Santo. E o Senhor tem derramado toda a sorte de bênçãos sobre este grupo. Bendito seja o Senhor. Louvo a Ti também essa manhã pela perseverança deste grupo. Não é fácil, Senhor. É admirável a quantidade de dias que estes irmãos estão despertando de madrugada para orarem juntos, estudarem a palavra do Senhor, para meditarem no Cristo vivo e buscarem uma transformação do coração. Bendito seja o Senhor por essa manifestação da tua graça, por essa manifestação do teu poder e por esta sede que o Senhor tem colocado nestes corações. Fala, Senhor, esta manhã, mais uma vez, nós te suplicamos, através deste estudo, fale ao nosso coração. E que, cientes da nossa condição sem Cristo, cientes da nossa realidade como natureza humana, cada vez mais nos aproximemos deste Cristo, que é a única ponte para a salvação. Perdoa, Pai, por favor, nós te pedimos todos os nossos pecados e nós suplicamos que a tua graça se manifeste sobre nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus, ela tem vários textos que apontam para o problema da realidade humana sem conhecer a Cristo, sem uma conexão viva com Cristo. E para a gente entender sempre esse assunto, a gente precisa voltar ao Éden e à realidade da entrada do pecado na história humana.
Quando o homem estava no Éden, antes da entrada do pecado, nós sabemos que a condição humana era perfeita, não havia nenhuma mancha de pecado, nada separava o homem de Deus. Este estado de perfeição a gente nem consegue imaginar como era, estamos tão distantes disto que a gente, mesmo conhecendo a palavra e toda a revelação, nossos olhos, nossa mente não consegue imaginar toda esta condição de um mundo sem pecado, sem dolo, sem mancha alguma, nada separava o homem de Deus. E o que o texto aqui do livro diz exatamente isso, né? O homem foi originalmente dotado de nobres faculdades e de uma mente equilibrada. Era um ser perfeito e estava em harmonia com Deus. Seus pensamentos eram puros e seus desejos eram santos, mas por causa da desobediência, sua mente se tornou, essa é a nossa condição, né? Pervertida, e o egoísmo suplantou o amor. Por causa da transgressão, sua natureza tornou-se tão enfraquecida que ele, por sua própria força, não mais conseguia resistir ao poder do mal. Ele foi feito cativo por Satanás, e assim teria permanecido para sempre se não houvesse a intervenção especial de Deus. Era o propósito do tentador frustrar o plano divino da criação do homem e encher a terra de miséria e sofrimento. E ele atribuiria todos estes males à obra de Deus ao criar o homem. Então, essa consciência todos nós já temos, a nossa condição original, quando Deus criou o ser humano, a condição original do homem era de perfeição, mas o pecado manchou tudo e trouxe algo que é a marca de todos nós seres humanos, que é o egoísmo. E o que é o egoísmo? Em essência, o egoísmo é a vida centralizada no eu, onde eu estou sempre em primeiro lugar, onde o eu está sempre buscando estar em evidência, né? Eu brinco sempre que a própria língua portuguesa, os pronomes pessoais estão em uma ordem egoísta, né? Eu, tu, ele, né? Não é assim que a gente diz? Nós, vós, ele. Então, essa é a nossa realidade. O ego em primeiro lugar. Separação de Deus, isso foi o que o pecado trouxe. E o texto ele vai se aprofundando um pouco mais e nos deixando muito claro, irmãos, uma grande verdade. A educação, a cultura, a boa leitura, a tudo isso é importante e é bom para o ser humano, todavia, a melhor educação possível, a, todas as instruções possíveis não são capazes de mudar essa condição original do ser humano de egoísta e de afastado de Deus. Então, se alguém pensasse assim, então, se alguém crescesse num ambiente quase que perfeito, com pais perfeitos, o que é impossível, e recebesse a melhor educação possível, ela não mudaria esse estado original de egoísmo, de afastamento de Deus? Não, queridos. Essa é uma verdade que a gente sempre precisa se lembrar. O coração do homem está adoecido pela condição do pecado. Em pecado, como diz o salmista, nos concebeu a nossa mãe. Não existiria nenhuma esperança de salvação e de mudança da condição do coração humano, não fosse um ato de Deus, um ato da graça, um ato do amor do céu por nós. Ninguém por si mesmo é capaz de produzir mudança plena e completa no coração humano. Essa é uma condição que a gente sempre precisa se lembrar. Aqui eu marquei no meu texto, inclusive no livro aqui, na página 15 desse livro, não é um decreto arbitrário de Deus que exclui o ímpio do céu. Eles ficam do lado de fora por se sentirem inadequados na companhia dos santos.
Para eles, a glória de Deus seria um fogo consumidor. Prefeririam que logo viesse a destruição, para que não tivessem de enfrentar o encontro com aquele que morreu para redimi-los. Esse é um aspecto bem interessante, porque um coração que não for transformado, um coração que não for mudado pela graça de Deus, que não experimentar esse milagre da graça, se tivesse que se encontrar com Deus, diante da glória que Deus é, diria, ei, esse lugar aqui não serve para mim, aqui eu estou incomodado, aqui eu estou inquieto, eu não estou pronto para isso. Então, Deus não vai tirar nenhum ímpio do céu por um decreto arbitrário. A própria alma que não for alcançada, não se permitir ser alcançada pela graça, jamais se sentiria feliz, completa, diante do Todo-Poderoso, que emana glória, majestade e poder. Então, queridos, diante destes fatos, o texto começa agora a nos apontar para essa realidade de abismo de pecado e, finalmente, depois nos apontar para a esperança da graça em Cristo Jesus, que encontramos sempre por meio daquele que nos amou tanto, né? Eu destaco aqui esse parágrafo que diz assim: por nós mesmos é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem da imundície poderá tirar coisa pura? É a pergunta que Jó faz, né? Jó 14, verso 4. E ele mesmo responde: ninguém. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, verso 7, diz: o pendor da carne é inimizade contra Deus. E aí aquilo que eu já mencionei antes se reforça aqui. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância. Mas nesse caso não tem poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração, nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova, vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. Então, aqui, queridos, até aqui a gente destacou essa condição humana, essa realidade de que a educação, a cultura, nada disso muda esse estado humano de pecaminosidade plena e de afastamento de Deus. Mas agora a gente vai apontar para a ponte, né? O capítulo fala sobre essa ponte, sobre o abismo. E aí o texto então introduz o tópico sobre o novo nascimento, né? João 3, verso 3, a gente bem conhece que se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E essa ideia de novo nascimento, ela precisa ser sempre bem compreendida. O primeiro nascimento, ele é um milagre, não é? A gente sabe bem disso, o milagre da concepção, a gestação ali, 9 meses em um ventre. Quem é da área da, da medicina, gosta da biologia, entende bem disso. Eu sou pai 2 vezes, né? A gente vai acompanhando ali o ultrassom da esposa, aquele crescimento, aquele desenvolvimento. Quem de nós não fica de queixo caído quando vê uma criança, um serzinho se desenvolvendo, não é? E 9 meses envolto em água, não é? Aquele ambiente ali que a gente não consegue explicar. E, de repente, aquele serzinho vem ao mundo. É um milagre da graça, é algo divino, é algo maravilhoso. Não dá para a gente explicar. A gente pode, talvez,
ter uma ideia de como acontece, né? Todo o processo, mas o milagre é muito evidente, está muito claro ali. Este milagre é um milagre também da obra de Deus e da graça do Criador. Assim como esse milagre do primeiro nascimento, a gente não pode explicar, o milagre do segundo nascimento também tem este aspecto inexplicável. O próprio texto bíblico sugere isso, né? É, o, a obra de Deus acontecendo na vida de alguém é como um vento, né? Que sopra de um lado e para o outro. Não se pode explicar. Por isso também é um milagre. O novo nascimento é um milagre. Agora, assim como o primeiro nascimento tem uma participação humana, nenhum ser vem ao mundo sem uma participação humana. Deus nos permitiu ser participantes deste processo, né? A concepção ali é um ato de um encontro entre um homem e uma mulher, e Deus planejou que fosse assim, para que houvesse responsabilização humana nesse processo, para que houvesse também um ambiente esperado para a chegada dessa criança. Deus planejou tudo assim. Então, assim como há uma participação humana nesse processo da concepção, o ser humano ele precisa compreender que a participação humana, se é que a gente pode dizer isso, né, é uma aceitação da obra de Deus em sua vida, é não impedir a obra da graça em sua vida, né? O não impedir, perceba, não é nem uma ação. A ação humana seria bloquear a obra de Deus. Então, por isso que a gente sempre diz que a salvação é uma obra de Deus por completo em nossa vida, né? Porque se tivéssemos que nos perder, seria aí sim por uma ação. Qual a ação humana no processo da perdição? Bloquear, impedir, dizer: Deus, eu não quero a tua obra na minha vida. Deus, eu não quero que o Senhor faça a obra no meu coração. Então, este milagre da graça de Deus acontece no coração humano. Qual que seria então assim a participação humana? Não atrapalhar, não impedir, não fechar as portas de comunicação do céu com o nosso coração por meio da nossa mente, né? Por isso que é tão importante a gente cuidar da mente, inclusive cuidar bem da alimentação, da saúde, porque é por meio da mente que Deus se conecta com o ser humano, que ele fala ao nosso coração, claro, que por meio também da palavra, mas o ponto de entendimento, de encontro de Deus com o ser humano se dá falando por meio por meio da nossa mente. Daí, querido, esta obra de Deus, esse milagre vai acontecendo à medida que eu não impeço, que eu não atrapalho a obra de Deus em nós. Mas vamos sempre nos lembrar, este é um milagre da graça de Deus. Não fosse Deus indo ao encontro do homem, não fosse o Espírito Santo trabalhando no coração humano, jamais, jamais seríamos ligados de volta a Deus. Porque o pecado, como você bem sabe, ele trouxe separação, um abismo entre Deus e o homem. E Cristo, então, é essa ponte que nos conecta de volta a Deus. A ideia, portanto, aqui, segundo o texto, é de que é preciso apenas a ideia de que é preciso apenas desenvolver o bem que existe naturalmente dentro da pessoa é um engano fatal. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não te admires de eu te dizer, então, importa-vos nascer de novo. Querido amigo e querido irmão, esse é um ponto fundamental para a gente sempre lembrar. Há um pregador que sempre que subia ao púlpito, ele pregava o tema do novo nascimento. Todas as vezes que ele voltava ao púlpito, ele, de alguma maneira, tocava no assunto novo nascimento. Imagine um pregador quase que um ano inteiro pregando, ou vários anos pregando, e sempre tocando no tema do novo nascimento. E um dia um irmão já estava cansado de ouvir sermões ligados a esse assunto e disse: pastor, por que o senhor sempre prega sobre esse tema do novo nascimento?
E aí ele respondeu: é porque você precisa nascer de novo. Enquanto você não tiver nascido de novo, eu não vou parar de pregar, porque essa é a nossa necessidade, essa é a nossa necessidade número um. E, queridos, este é um ponto que a gente sempre precisa fortalecer em nossa mente, a experiência do novo nascimento, biblicamente falando, é uma condição sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente vai ver exemplos bíblicos que, inclusive, demonstram que algumas pessoas estarão no céu mesmo sem terem tido a experiência do batismo. Não estou dizendo que o batismo não seja importante, a Bíblia fala da importância do batismo, mas você vai se lembrar, por exemplo, de um ladrão preso à cruz. Esse ladrão não pôde descer da cruz, ele sofreu a penalidade de seu pecado nesta vida, mas ele se arrependeu, ele nasceu de novo, ele recebeu por um milagre da graça um novo coração e recebeu uma promessa também de que vai estar com Cristo e com todos nós pela sua graça e misericórdia no paraíso. Então, o batismo é importante, é fundamental na experiência cristã, mas a experiência que de fato garante a vida eterna é a experiência do novo nascimento. E a gente já estudou o livrinho Passos para o Avivamento Pessoal, e ali a gente aprofundou esse conceito de homem natural, né? Homem carnal e homem espiritual. E ficou muito claro naquele livro que, infelizmente, há muitos no ambiente cristão que ainda são homens carnais. A natural é aquele homem completamente alheio a Deus, completamente sem nenhum tipo de espaço para a obra de Deus em sua vida, não permite de jeito nenhum, né? Vive realmente assim, como se Deus não existisse. Não é a realidade dos nossos irmãos da igreja, mas o ser humano ainda vivendo a experiência na carne é ainda alguém que não experimentou o novo nascimento. Então, irmãos, esse tema do novo nascimento, a gente precisa admitir, também é para nós. Também é uma realidade para muitos dos que ainda, para muitos dos que estão na igreja e ainda não viveram essa experiência, não permitiram esse milagre completo em sua vida. E o ser que vive essa condição não discerne naturalmente as coisas do céu. Por isso Cristo foi tão claro com aquele religioso, o religioso Nicodemos, que era líder espiritual, era um doutor da lei, era conhecedor das escrituras, frequentava a igreja, seguramente era fiel dos dízimos, fiel nas ofertas, mas ainda não tinha permitido o milagre do novo nascimento. Então, querido amigo e querido irmão, Cristo se apresenta como a ponte sobre este abismo espiritual. E louvado seja o Senhor Jesus Cristo por esta graça maravilhosa, tá? Esse Deus tão grande que nos religa ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Paulo, ao perceber essa condição de natureza tão pecaminosa que todos temos, em um grito de desespero, você conhece Romanos capítulo 7, em especial o verso 24, ele disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Em um grito ali, Paulo, inclusive, declara que gostaria de fazer o bem sempre, mas não tinha forças para fazer este bem. Sem estar ligado a Cristo, Paulo assume com muita propriedade que o bem que queria fazer, esse não conseguia fazer. O mal que ele não queria fazer, esse ele terminava fazendo.
É assim também a minha vida e também a tua vida. Por isso, querido amigo e querido irmão, a esperança para todos nós se encontra em olhar para Cristo Jesus. E aqui o texto ele traz uma ilustração muito interessante sobre isso na vida do Jacó. Você deve se lembrar bem desse personagem bíblico. Jacó, ele foge da casa de seu pai como um enganador, enganou seu irmão, enganou seu pai, mentiu, e agora ele sai de casa para um lugar desconhecido, jovem ainda, com o coração despedaçado, com medo de inclusive enfrentar a ira de Deus pelo seu pecado, sem muita esperança, temeroso, e ali ele tem na noite um sonho, né? Deitado a cabeça em uma pedra, Jacó tem um sonho. Que sonho maravilhoso! Jacó tem um sonho de uma grande escada, uma escada que ligava ao céu à terra. Anjos subiam e desciam aquela escada. E ali Jacó tem uma visão do trono de Deus, uma visão celestial. E qual é a grande lição daquela história? Cristo é esta ponte que liga ao céu. Jacó, inclusive, ao levantar naquele dia, ungiu a pedra, chamou aquele lugar de Betel, a casa de Deus, porque ali ele havia tido um encontro com o Eterno. É o Eterno que vem ao encontro de Jacó e diz: Jacó, você pecou. Jacó, você tem uma natureza ruim. Olha aí, você é enganador, você errou. Mas Jacó, eu venho a esse mundo. Cristo estava apontando, inclusive, para algo futuro, né? Eu virei a este mundo para ser uma escada ou uma ponte que ligará o céu a essa terra. Eu venho para trazer salvação. Eu estou aqui com você, Jacó. E você caminhando comigo, você vai ter muitas vitórias. Que linda história, que linda experiência Jacó vivenciou, apontando para nós, irmãos, a nossa grande e bendita esperança. A nossa única esperança é nos lançarmos em Cristo Jesus. Ele é a rocha, ele é a rocha. Todo aquele que se lança sobre ele, primeiro é quebrado em pedaços, é moído, é destruído. Afinal, para que alguém nasça de novo, só pode nascer alguém que está morto. Você já viu alguém nascer já estando vivo ou alguém ressuscitar já estando vivo? É impossível, né? E o novo nascimento é um indicativo de que só pode experimentar nova vida aquele que já não existe mais. Então, essa ponte que é Cristo também é apresentada na Bíblia como uma pedra. Uma pedra. Quem é lançado sobre ele, primeiro é esmiuçado, é quebrado, é destruído. Mas esse Cristo que é Criador, que é vida, que é todo-poderoso, ele então faz o milagre de criar um novo ser, uma nova criatura, uma nova pessoa pelo poder da sua graça e pelo poder da sua misericórdia. Alguns não experimentaram ainda essa experiência do novo nascimento, porque, queridos, ainda estão cheios de si, vivos para si mesmos, né? A verdade dos fatos, queridos, que essa experiência do novo nascimento, apesar de ser o desejo do coração de muitos, muitos não estão dispostos a pagar o preço disto. Preferem viver uma vida cheio de eu, cheio de egoísmo. Dar o controle da vida para um outro ser, permitir que um outro ser assuma o controle completo da nossa vida, é uma experiência dolorosa, é uma experiência que machuca, que fere, que produz morte. E a gente não gosta muito dessa ideia de morte, mas esse é o único caminho que a Bíblia aponta. A morte do eu, o abandono do eu, do ego.
e a permissão para que Cristo assuma o total controle da nossa vida. Esse é o milagre do novo nascimento. E é exatamente esse milagre que Jesus continua tendo todo o poder no céu e na terra para realizar no coração de todo aquele que assim o permite. O tempo já estourou, já esgotou, mas aqui eu concluo minhas palavras dizendo, querido irmão e querido amigo, há sim esperança para todos nós. E essa esperança é Cristo, a ponte sobre o abismo. Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. E bendito seja o Senhor, porque você está aqui se permitindo ser quebrantado a cada dia, se permitindo ser lançado sobre a rocha que é Cristo. Sim, ele esmiuça, ele quebra, ele destrói, ele nos faz em pedaços, mas o resultado depois disso é maravilhoso. Ele reconstrói, ele muda, ele transforma, ele faz de novo. E esse é o milagre que Cristo está realizando em nossos corações. Permita nesse dia ser quebrado de novo por esse Cristo. Se permita nesse dia nascer de novo. A gente precisa experimentar esse nascimento diariamente, essa permissão para que Cristo habite em nós, faça morada, mude a nossa vida cada dia mais. Precisa ser uma permissão contínua. E que assim, cheios da graça de Cristo, estejamos ligados à fonte de todo poder, Cristo, e com Ele vivamos para sempre. Se você deseja nesse dia lançar-se mais uma vez na rocha que é Cristo, e se você deseja nesse dia viver em íntima conexão com esse Cristo, eu te convido a mais uma oração. Feche os olhos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Por mais um despertar e por mais uma manhã, já desfrutando das bênçãos da graça do Senhor. Muito obrigado pela ponte que o céu lançou sobre o abismo de nossas almas. Estávamos completamente perdidos, sem esperança, mas Cristo veio ao nosso encontro. Bendito seja o nome do Senhor. Por favor, bom Pai, nessa manhã nós autorizamos que Cristo continue a obra em nossos corações, nos limpando, nos purificando, nos moldando, nos transformando. Sem Ti, nada somos e nada podemos fazer. Damos permissão, Senhor, para que nesse dia a Tua obra continue acontecendo de maneira especial em nosso coração e que esse milagre da graça se repita e continue sendo fortalecido cada dia mais em nosso ser, até que Cristo venha nos buscar para vivermos com Ele para sempre. Aí sim essa natureza manchada pelo egoísmo será para todos sempre extirpada. E teremos agora sim uma natureza que não terá mais lutas, não terá mais dramas aqui para viver. Seremos como Adão antes do pecado e para sempre estaremos com o Senhor. Até lá, Senhor, dê-nos forças, dê-nos a Tua graça e que cada dia de batalhas sejam vencidas na força e no poder do alto. Uma bênção eu clamo sobre cada irmão, sobre cada amigo, e peço a Ti um dia de grandes vitórias espirituais e em cada tarefa que realizaremos, que a mão do Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pastorzão. Muito obrigado, pastor Abraão, meu Chegou Mário, e gratidão aos demais irmãos pela oportunidade. Nosso desejo é que Cristo continue nos guiando e que a graça do Senhor sempre nos fortaleça. Um dia de vitória para todos. Obrigado, pastorzão.